Olá, que Deus nos ilumine. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Você já esteve diante da necessidade de perdoar alguém? Já foi perdoado por uma falta cometida? Hoje iremos falar sobre os efeitos do perdão em nossas vidas. E para conversar conosco, convidamos José Faleiro, presidente das Obras Sociais do Centro Espírita Grupo André Luiz, em Goiânia, Goiás. Seja bem-vindo, senhor José. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus nos acompanhe dentro dos vossos lares e que possamos deixar aí a fé e a esperança e os bons espíritos nos inspire para que possamos colocar as palavras ao alcance dos seus entendimentos. Muito bem. Senhor José, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que o egoísmo é a chaga da humanidade e essa chaga tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. E o Evangelho nos diz também que o egoísmo é filho do orgulho e fonte de todas as misérias terrenas. Comente para nós essas duas afirmativas. O egoísmo, como o Evangelho nos traz, é realmente esta chaga do coração humano. Essa enfermidade que nós vamos acumulando no nosso coração e faz com que sejamos criaturas indiferentes à realidade da sociedade humana, nos distancia do bem, do amor ao próximo. E é este egoísmo que o Evangelho nos traz, afirmando que é o último obstáculo para que a Terra alcance a posição de mundos mais elevados. E a doutrina espírita recebeu essa incumbência de fazer com que a Terra se desenvolva. Mas o egoísmo, ele não está na Terra, está no coração dos seres humanos. É uma enfermidade que precisa ser curada, precisa ser tratada diuturnamente, sem que nós nos preocupemos com este estado nosso físico, emocional, de sentimento que o egoísmo acarreta. Dificilmente nós conseguiremos fazer com que a Terra avance nessa escalada evolutiva. O egoísmo é o inverso da caridade. O egoísta traz consigo o desejo permanente de ter, de possuir, de manter o seu redor. Ele tem dificuldades para ver ao seu redor, para olhar o semelhante, para sentir as necessidades alheias. Isso é contrário aos ensinamentos de Jesus, que manda amemos uns aos outros. E então, sem que trabalhemos esta lepra que o Evangelho nos fala em nossos corações, continuaremos arrastando, caminhando com dificuldades na nossa evolução. De repente, a doutrina espírita chega no momento em que precisamos entender esta verdade e trabalhar definitivamente em nós essas necessidades. Senhor José, nesse contexto de egoísmo e orgulho, nós gostaríamos de saber por que nós ainda nos ofendemos com o que o próximo nos faz, com o que o próximo nos diz. Nós nos ofendemos, Larissa, ouvintes, é porque nós temos defeitos, imperfeições. As coisas chegam na gente e nos faz sentir quando nós temos aquela imperfeição. Tipo um pequeno machucado, uma unha encravada, que parece que as pessoas só acham aquele dedo para pisar. Então, os nossos defeitos é a causa de nós sentirmos ofendidos. Quando nós não tivermos mais defeitos, imperfeições, nós não iremos nos ofender. Jesus não se ofendia por nada. Perguntaram a Gandhi
se ele iria perdoar os seus adversários, seus inimigos. E ele disse: eu não tenho inimigos, eu não tenho adversários. Então sempre o problema está em nós. Nós nos ofendemos porque somos imperfeitos. E a imperfeição é aonde nós sentimos tocados. Senhor José, o que é a misericórdia, que o Evangelho segundo o Espiritismo traz uma lição específica para essa virtude, né? O que é a misericórdia? A misericórdia é a atitude que nós deveremos ter com relação aos nossos semelhantes, que muitas das vezes têm comportamento agressivo, ofensivo conosco. Ter misericórdia daquele que erra, daquele que comete o erro, é uma atitude que nós precisamos ter, é uma grandeza. E só conseguimos isso quando nós procuramos entender a verdade do outro, o lado do outro, para que a gente então possa avaliar. E se nós estivéssemos na condição dele, nós teríamos piedade dele? Teríamos misericórdia? Alguém teria conosco? Então, é preciso que cultivemos esses valores em nós, para que, em chegando o momento de mostrarmos misericórdia, nós estejamos prontos. E a cobrança, às vezes, chega de maneira inesperada. Por isso, a necessidade de permanente vigilância em todos os momentos. Que hora que seremos chamados a ter misericórdia de alguém? Porque nós precisamos também, né, senhor? Precisamos, somos carentes, somos susceptíveis a errar, a falhar. E não gostaríamos de que usassem de misericórdia para conosco? Muito bem, nós vamos para um breve intervalo. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, falando hoje sobre os efeitos do perdão em nossas vidas. Senhor José, em certa ocasião, Pedro questiona Jesus sobre quantas vezes ele deveria perdoar, ao que o mestre responde: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Isso nós encontramos no Evangelho de Mateus. Por que Jesus nos recomenda o perdão incondicional às ofensas que nos são feitas? Ouvintes, esta é uma das mensagens de Jesus que todos nós deveríamos aprofundar no entendimento dela. Havia na antiguidade uma ideia de que perdoasse 7 vezes era suficiente, estava liquidado a ofensa. Mas Jesus, com a sua sabedoria, a sua grandeza, veio dizer a Pedro: você deve perdoar não 7 vezes, 70 vezes 7. Isso significa perdoar quantas vezes for necessário. Será por quê? Jesus recomenda que perdoemos eternamente. Porque
o perdão faz bem a quem concede. É um engano nosso achar que eu perdoando um inimigo, eu estou dando a ele uma dádiva, um benefício. Ao contrário, eu estou me libertando de um mal-estar que eu estou carregando. Quantas pessoas carregam no coração uma brasa acesa de uma ofensa recebida e passa dias, passa noites, perde sono, com aquela dor, com aquele mal-estar, sofrendo por algo que não tem significado. Muitas das vezes o ofensor já nem lembra mais, nem recorda de que havia ofendido alguém. Muitas vezes ele ofendeu sem nem saber que sem nem ofendeu. saber, mas a gente continua carregando aquilo como uma brasa queimando o nosso coração. E a gente tem dificuldades realmente de perdoar, porque é difícil a gente entender a atitude dos outros. Certa feita eu li uma mensagem, eu achei muito interessante acerca do perdão, que o escritor diz assim, que a gente só consegue perdoar quando a gente entende as razões pelas quais o ofensor nos ofendeu. Quer dizer, quando a gente entende o lado do outro. E a gente tem misericórdia nessa hora. E nessa hora a gente vai ter misericórdia, a gente vai conseguir perdoar. O perdão faz bem para a gente porque ele alivia esse estado emocional que significa um risco na nossa saúde. E para aquela pessoa, senhor José, que guarda mágoa e rancor, os efeitos no corpo físico? É exatamente os efeitos. Acarreta problemas de saúde, de equilíbrio, acarreta mal-estar e, acima de tudo, é uma arma que a gente mantém em nós e que a gente pode utilizar dela a qualquer momento de maneira a nos prejudicar. Porque se estamos desarmonizados com rancor, é perigoso a gente até ofender um amigo carregando esse estado ruim em nós. Pode trazer a cólera, nervosismo. Exatamente. Né? Então, quando Jesus mandou perdoar, é para o nosso bem, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. Não guarde isso conosco, disse Jesus. E para a saúde do espírito, senhor José, quais os efeitos do perdão para a alma, para aquela alma que não consegue esquecer a ofensa? Estes efeitos podem durar séculos em se tratando de ofensas que ficam guardadas no espírito, na alma. Há tantos casos em que pessoas continuam inimigas mesmo após o desencarne. E se estabelece vínculos obsessivos, senhor José? Acontece que estes vínculos, eles existem a partir do momento em que houve a ofensa e não houve o perdão. Então, estes vínculos vão permanecer enquanto não houver o encontro para restabelecer, através do perdão, uma ligação sadia. Iremos agora para um breve intervalo e já voltamos com o programa Espiritismo em Ação. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos.
inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando hoje sobre os efeitos do perdão em nossas vidas. Senhor José, por que é que nós temos tantos desafetos em nossas famílias e muitas vezes não identificamos a origem? Isso porque somos espíritos antigos e carregamos conosco a soma das nossas ações. Foi como disse o Cristo: cada um terá segundo as suas obras. E como então possuímos uma bagagem espiritual recheada de acertos e erros, estes erros constituem vínculos que nos atraem. E aí agregamos em família por simpatia. E então estamos juntos, como disse Emmanuel. Na família, normalmente se reúnem os maiores afetos e os maiores desafetos. Os afetos com programas de evolução, de crescimento. Os desafetos para os devidos acertos e resgates. Então, dentro da família, dentro do lar, é a sala de aula mais perfeita que o espírito pode encontrar para restabelecer os seus elos de ligação. Então, na família, nós encontramos naturalmente aqueles com quem precisamos trabalhar. Nós vamos assistir agora uma matéria na qual nós perguntamos às pessoas sobre a necessidade do perdão. Acompanhe conosco. Por que perdoar é uma grande pergunta. Na verdade, o perdão ele tem um efeito importantíssimo, ele tem um efeito terapêutico. Perdoar para sentir bem, perdoar para estar numa condição melhor. Quando você faz o perdão, quando você perdoa, você tem que combater a sua vaidade que foi ferida, o seu orgulho que foi ferido. Então o ato de perdoar é matar uma coisa que é muito forte dentro de você. O perdão, ele alivia o coração, ele tira todo o peso, toda a carga de ódio, de ressentimento que o ser humano traz no coração. Faz bem para a alma. Nós já temos tantas dificuldades, que nós já vivenciamos tantas mazelas neste mundo, e quando nós deixamos de perdoar, nós trazemos para nós uma carga grande de dificuldades, de tristezas e de sofrimento. É muito difícil a gente superar esse problema que é muito nosso, que não é do próximo. Esse problema que é enraizado em nossas almas. Na verdade, nossa grande lição, nossa grande aula é, ao longo da existência, aprender a perdoar. A prece é um mecanismo fundamental para nós. A prece é um mecanismo essencial para as nossas vidas, em qualquer situação. E nesta situação de perdão, de termos que nos disponibilizar ao perdão, ela é muito importante, muito eficaz, eu diria, porque a prece nos dá essa condição. Já tive a oportunidade de vivenciar um procedimento de perdão. Já tive a oportunidade, então, de estar sentindo mal porque alguém fez alguma atitude que gerou em mim esse mal-estar interno. Depois de superado isso, depois de perdoado, depois de melhorado e restabelecido a boa relação com essa pessoa, aí sim eu senti em mim o verdadeiro valor terapêutico do perdão. Senti a liberação de hormônios que traz o bem-estar. Na própria oração Pai Nosso, já fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos que nos ofenderam.
Então, tá aí a recomendação. Basta que nós exercitemos o Evangelho de Jesus verdadeiramente. Então, nós conseguimos exercitar esse perdão. Perdoar 70 vezes 7, o perdão verdadeiro. Eu gosto muito da frase de um dos enviados de Jesus para colaborar nesse processo de evolução do planeta, que é a frase do Gandhi, que ele fala que perdoar é não se sentir ofendido. E em determinados momentos da vida, infelizmente por nós estarmos no mundo de provas e expiações, estão suscetíveis a passar por grandes constrangimentos, por grandes problemas familiares. Então significa que nem sempre é um mar de rosas. Então quando isso acontece, que normalmente é alguém muito próximo, vem essa decepção. E mesmo com essa decepção, você tem que continuar amando o seu próximo. O seu irmão que passou a perna em você, um tio, um parente, ou a própria namorada ou namorado que chegou a trair. E como é essa forma de amar? É pelo perdão. Senhor José, nós vimos aí vários depoimentos das pessoas, né, com as suas opiniões e vivências acerca do perdão. E nós gostaríamos de saber como é que a doutrina espírita, sendo este consolador prometido por Jesus, pode nos auxiliar na busca do perdão diante dos problemas, né, dos grandes e pequenos problemas do dia a dia, né, no lar, no trabalho, no trânsito, em casa. Como é que a doutrina espírita pode nos auxiliar na busca do perdão, da reforma interior? Eu buscarei uma experiência de um culto na doutrina espírita. Participávamos de um culto da família espírita, de amigos, e nos foi mostrado um quadro muito bonito, um quadro grande, mas esse quadro parecia mais uma teia de aranha, com muitos fios. E eu observei que havia fios negros e fios brancos. E então o mentor disse: esses fios são os laços que nós estabelecemos de ligação uns com os outros na nossa vida, na nossa caminhada. E os fios negros, escuros, são as nossas atitudes, as nossas ações mais infelizes, que causaram prejuízo a alguém. E estes fios escuros, eles são enrijecidos, eles não têm elasticidade. Por isso os inimigos sempre se sentem atraídos um para o outro. Você já percebeu que quando a gente tem uma inimizade, a gente sempre acha que esse inimigo está próximo da gente? A gente sempre pensa que vai encontrar esse inimigo em algum lugar. Deixa até de ir em algum lugar pensando que vai encontrar o inimigo. Porque esse elo escuro, ele é rígido, ele mantém a gente perto. E a doutrina ensina que perdoemos, para que transformemos esse elo rígido em um elo elástico, como os elos que nos liga pela amizade, pelo amor, pela afeição, que eles nos libertam. Os elos luminosos, eles deixam-nos à vontade, livre. Mesmo que a pessoa esteja longe, a gente sente ela perto. Então a doutrina espírita nos ensina que precisamos construir elos de amor, de fraternidade. E isso começa dentro de casa, no lar, no trabalho, por onde andarmos. Construir elos de amor, de fraternidade uns com os outros. Nós temos na doutrina espírita um exemplo de trabalhador incansável que é Chico Xavier. E é exemplo também de humildade e perdão. Muitas vezes foi ofendido, caluniado, mas sempre conseguiu perdoar. Conta para nós, senhor José, um caso em que o Chico exercitou a humildade através do perdão. Eu gostaria de trazer um testemunho de alguém, uma autoridade, que pode significar muito
as palavras dele na personalidade do Chico. O Dr. José de Alencar, ex-vice-presidente do nosso país, no 3º Congresso Espírita Brasileiro, ele fez a abertura do Congresso, e lá na abertura ele disse assim: eu tenho me exercitado permanentemente para adquirir uma virtude que o Chico tem. E essa virtude é a principal virtude que todos precisam ter. Porque sem essa virtude, nenhuma virtude tem o seu valor real. E ele diz, é a humildade. A humildade é a virtude principal que todos nós teremos que conquistar. E o José de Alencar deu esse testemunho de que Chico tinha essa virtude, tem essa virtude. Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades realizadas na Casa Espírita, acesse o site ocentroespírita.com. Nós agradecemos a presença do Sr. José conosco e ficamos por aqui com o programa Espiritismo em Ação. Que você possa, durante essa semana, ter paz, ter luz e, através do nosso programa, juntamente com as orientações que aqui trazemos, buscar a reforma interior através da humildade e do perdão. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.